Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a transformação que eu fiz aqui no corredor do apartamento 301. Como vocês estão vendo agora, ele está bem simples, bem básico. A única coisa que tem é que a porta está azul, que era uma das coisas que eu sempre quis, era ter uma porta colorida. E aí coloquei a porta azul. Então hoje você vai acompanhar comigo todo o processo de transformação desse corredor. O principal item dessa transformação vai ser esse lindo aparador em madeira pinos com esse detalhe aqui embaixo de ladrilho hidráulico que eu vou ensinar você a fazer agora. A descrição completa de materiais você vai encontrar na descrição do vídeo, mas você vai precisar basicamente de duas pranchas de pinos de 90 cm por 30 cm. Você também vai precisar de 4 barrotes de pinos de 5 por 5 cm com 80 cm de comprimento. Você também vai precisar de 4 barrotes de pinos também de 5 por 5, dessa vez com 20 cm de comprimento. E por último, 4 barrotes de pinos de 5 por 5 cm com 90 cm de comprimento, que será a altura do nosso aparador. Ó, pessoal, o seguinte é esse. O parafuso que a gente tem, ele não é tão grande. Ele é um pouquinho menor do que a espessura da madeira. Ó, aliás, ele passa pouca coisa. Então, para que a gente consiga atravessar essa madeira e chegar na outra madeira, a gente precisou fazer esses buracos aqui na madeira para o parafuso entrar lá dentro e passar para encaixar na madeira que está aqui do lado, tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não tem um parafuso do tamanho que deveria. O ideal é que fosse um parafuso aqui maior. Mas tem essa possibilidade de você fazer desse jeito, certo? Sucesso, meus amigos. Fixamos a madeira menor, a travessa menor, que a gente fez o buraco, ó, o parafuso está lá dentro escondidinho, e a gente conseguiu fixar a madeira. Então, vai dar tudo certo. Vamos prosseguir aqui no processo de fixar as travessas. E a gente está fixando a 1,5 da ponta, para poder, quando a gente vier com a outra peça aqui, a gente fixar um pouquinho mais abaixo. Então eles não podem ficar na mesma altura, senão os parafusos vão se encontrar. Então você bota um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. E aí do mesmo jeito que a gente fixou essa travessa aqui, a gente vai fixar todas as outras. Como vocês viram, o processo de montagem do aparador começa pelas laterais. Então você vai encaixar as duas pernas nas duas travessas menores e vai fazer isso 2 vezes para montar as duas laterais do móvel. Lembrando que a travessa de baixo vai ficar fixada a 25 centímetros do piso. Bom, gente, a gente finalizou a parte da estrutura aqui do aparador, como vocês estão vendo. E aí a gente vai agora partir para a parte dos tampos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora aquele detalhe dos parafusos que eu expliquei, mas eu quero mostrar para que vocês vejam melhor do que eu estava falando. Bom, gente, como eu expliquei para vocês a questão das alturas, é aqui que você vai ver direitinho como que ficou essa diferença. Então a gente tem 2 travessas, né? Uma menor e uma maior. Então uma delas vai ficar mais alta, como vocês estão vendo aqui, e a outra vai ficar mais baixa, como vocês estão vendo aqui desse outro lado. Justamente para que esses parafusos eles não se encontrem. Então fiquem atentos em relação a essas alturas. É sempre importante que você coloque um parafusozinho mais alto e um mais baixo em todos os cantos onde você fizer a junção. Gente, mais uma explicação aqui para vocês. A gente vai ter 2 tampos, né? Um que vai estar aqui em cima e um que vai encaixar nessa parte de baixo. A gente vai encaixar ele de baixo para cima, por baixo. Não vai ser encaixado aqui por cima. E o que é que a gente precisa fazer nele? A gente precisa marcar essa parte aqui para a gente cortar, para que justamente ele faça isso aqui, ó, ele encaixe nessa área aqui. Então você vai ter que fazer esse corte aqui. Como a nossa barrote tem 5 por 5, normalmente você vai ter que fazer esse corte aqui de 5 por 5 para você conseguir fazer esse encaixe, tá certo? Agora vamos cortar e vamos encaixar os tampos. Para cortar os tampos, a gente optou por uma serra manual mesmo, porque a madeira pinos não é uma madeira muito dura, então a gente conseguiu cortar os 4 cantos rapidinho com a serra manual. Pronto, gente, finalizado mais uma etapa aqui do aparador. Fizemos o corte nos cantos aqui da tábua, da prancha de pinos, e aí encaixou direitinho. A gente precisou dar umas lixadas em algumas partes para encaixar. E aí, como eu expliquei para vocês, nós encaixamos de baixo para cima, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque vocês estão vendo aqui, ó, a gente precisa desse vãozinho que foi criado nessa parte. E aí vocês vão ver lá no final do vídeo por que a gente vai precisar desse vão.
Fixar o tampo inferior, nós fomos utilizando aqui parafuso, que a gente foi parafusando a prancha no barrote, utilizando parafuso para madeira. E no tampo superior, a gente fixou ele no barrote, utilizando cantoneiras de metal e parafusos também, que está na descrição do vídeo. Pronto, gente, finalizamos, quer dizer, não finalizamos, né? Se você quiser usar ele desse jeito, já está ótimo, dá pra usar. Mas a gente vai dar uma enfeitada nele, até porque nós aqui vamos transformar esse móvel simples no móvel que é um móvel de design. Vai ser design, aqui a meta é design. E aí, mas de todo jeito já tá ótimo. Eu não vou lixar, não vou invernizar. Eu realmente gosto da madeira nesse estado, nesse caso. Algumas vezes eu acho que é legal fazer isso. E agora a gente vai dar aquele tchan, aquele toque final. Eu vou preencher esse vão com ladrilho hidráulico. Como eu falei pra vocês, queria dar um tchan aqui no móvel, é isso que a gente vai fazer. Só que esse vão, ele é muito profundo, né? Ele tem 5 centímetros, que é a espessura do barrote. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou preencher ele com isopor até uma certa altura e depois colocar o ladrilho hidráulico aqui em cima para ficar rente com o barrote. Oi, gente, dia 2 de transformação aqui do corredor do AP301. No primeiro dia vocês viram aí que a gente finalizou a montagem do aparador e hoje a gente vai fazer a produção desse espaço. Como vocês estão vendo aqui do lado, a gente já começou na instalação dos quadros. E aí, para instalar esses quadros na parede, a gente está utilizando duas maneiras, que é o prego e a fita dupla face. Então, para os quadros maiores e mais pesados, eu estou utilizando prego mesmo, mas você também pode utilizar, por exemplo, parafuso com bucha, um parafusinho menor, não precisa ser tão grande. E estou utilizando a fita dupla face para quadros menores e mais leves. E aí eu já instalei alguns, como eu falei, e o critério que eu utilizei foi um critério bem aleatório. E eu vou utilizar uma maneira mais orgânica, né? Então a gente começou colocando ali os quadros maiores e a gente foi preenchendo com os quadros que a gente tinha e vendo o que ia dando certo e o que não ia dando certo. Você também tem outra maneira de fazer isso, que é você decidir inicialmente como que você vai fazer, ou você pode seguir aí, se deixa a vida te levar e vai colocando do jeito que você achar que tá ficando legal. E aí a gente utilizou aqui o critério deixa a vida me levar. Finalmente tudo pronto, vamos ao tour do corredor terminado, arrumado, produzido. Começar falando aqui da porta, né, e do teto, que estão azuis. Quem acompanhou o vídeo aí da instalação do trilho viu que isso aqui já estava pronto. E agora a estrela desse corredor, que é este belíssimo aparador que a gente acabou de fazer. E aí ele tem essas duas áreas para você apoiar as coisas, né? Essa área de baixo eu pensei justamente para fazer isso daqui, para a gente apoiar o sapato quando sai na rua, chega em casa, ou para colocar até mesmo um cesto, para colocar chinelo. Por quê? Principalmente agora com essa onda do Covid, é importante que a gente tente manter a nossa casa o mais limpa possível. E aí, obviamente, eu não podia deixar de falar dos ladrilhos hidráulicos que foram instalados aqui, né? No projeto, quando eu pensei aqui no projeto desse aparador, eu já pensei nele num tamanho em que se encaixassem aqui os ladrilhos hidráulicos, porque aí já dá uma protegida também para caso você decida colocar sapatos aqui.
E esse ladrilho é muito lindo e pelo fato da cor dele ser azul com cinza, combinou muito bem com as cores do corredor. Aqui em cima eu coloquei essa bandeja que eu também já tinha. Ela tá até trincadinha aqui, que o objetivo é justamente você colocar algumas baguncinhas do dia a dia, chave. Na realidade a chave ela vai ficar aqui no chaveiro, mas enfim. A gente pode colocar carteira, moeda, qualquer coisa que tá no bolso. Aí tem também esse arranjo aqui de eucalipto. Eu comprei esse eucalipto aqui numa floricultura, sequei em casa e criei esse arranjo com esse vaso transparente. Então essa área de cima ficou com isso. E temos também o espelho que ficou nessa área aqui. Como o corredor é apertadinho, eu não vou conseguir filmar muito bem o espelho de frente, mas o espelho ficou nessa área aqui. Aí desse lado eu também coloquei essa plaquinha aqui que eu achei bem legal. E eu achei interessante porque essa plaquinha é um rosto, né? Então é como se você estivesse aí se olhando no espelho. E aí, gente, o espelho serve também para você dar aquela última olhada no cabelo, na roupa, antes de sair de casa. E outro fato interessante desse espelho é porque o corredor ele não é muito largo, né? Ele é um corredor mais estreito e a gente tem essa parede aqui toda de quadros atrás. Então é muito interessante quando o espelho ele reflete algo bonito que tem na sua casa. Então sempre que você for posicionar um espelho na sua casa decorativo, preste muito bem atenção para o que é que ele está refletindo. E no meu caso aqui ele está refletindo justamente a parede de quadros. Então ficou bem interessante essa proposta. Eu vou filmar um pouquinho aqui de longe para que vocês possam perceber, né? Então a parede de quadros, ela ocupa toda essa parede lateral aqui do corredor. E eu fui colocando quadros que eu já tinha em casa, além de quadros eu coloquei alguns bordadinhos que tem aqui, algumas placas, azulejos decorativos para preencher todo o espaço. Bom, gente, outro assunto que eu queria conversar com vocês é sobre a questão do tamanho do corredor. Esse corredor é um corredor que tem mais ou menos 90 centímetros de largura. O aparador, ele tem 30. Eu vou usar a minha treina laser aqui para vocês verem o tamanho que ele tem. Ó, ele ficou com 58 centímetros, ponto 7, certo? De circulação livre. E a largura do corredor é de 91 centímetros. Então a circulação de 58,7 é uma circulação mínima. É o mínimo que a gente precisa para que uma pessoa consiga circular, que é 60 centímetros. Então eu preferi manter a minha ideia inicial de executar o corretor desse jeito, com o aparadorzinho e com os quadros desse lado, entendendo que a circulação não ficaria uma circulação folgada, ficaria uma circulação um pouco mais estreita. Só que esse é um espaço de passagem, não é um espaço que as pessoas vão ficar aqui e também não é um espaço que vai ter gente circulando o tempo inteiro. Então eu não vi problema em relação à circulação. E aí eu queria realçar duas coisas nesse corredor. Isso aqui é o quadro de luz aqui do apartamento. Ó, aqui, ó. Identificando aqui que é que ele desliga. E a ideia foi que como a gente não tinha um quadro que pudesse cobrir esse quadro de luz, que a gente transformasse ele também numa espécie de obra de arte ou num quadro, né? Então foi pintado de preto. A cor dele original é essa cor aqui dentro, que é um bege, sei lá, off-white. E pintamos aqui essa lâmpada para fazer menção ao fato de ele ser um quadro de energia. E outra coisa interessante é essa caveira mexicana que a gente utiliza para pendurar as chaves também. Além do pratinho que eu tenho aqui para deixar coisas, a gente também tem a caveira mexicana para pendurar as chaves. E outra parte também são esses bordados que tem aqui, ó. E que são bordadinhos dos cachorros daqui de casa, que é o César e a Vilma. Tem esse quadrinho aqui, tem esse bordadinho que é do César e alguns outros bordados que foram feitos nesses bastidores que eu também gosto bastante. Então, além dos quadros, né, que a gente tem aqui, a gente tem essas outras coisas, como também aqui os azulejos e algumas placas decorativas, como essa daqui.
Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham se inspirado aí para fazer transformações nos corredores de vocês também. Por mais que o corredor seja um lugar de passagem, ele não precisa ficar esquecido. A gente pode fazer, sim, algo bacana com ele. Como vocês estão vendo aqui, eu praticamente usei todos os quadros que eu tinha em casa, né? Dos mais variados tamanhos, cores. Então, use a sua criatividade e decore também o seu corredor. E use esse daqui como ideia para você transformar o seu. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. E até o próximo vídeo.